21 fatos curiosos sobre a biografia de Charles Darwin. Olá, meu nome é Regis e sejam todos bem-vindos ao canal Recruz. Charles Darwin, o homem, o mito, o cientista com uma barba icônica. Nesse vídeo vamos explorar a vida deste naturalista britânico e mergulhar em algumas curiosidades hilárias e fascinantes sobre sua jornada científica. E Charles Darwin, o gênio por trás da origem das espécies, nasceu em 1809 e faleceu em 1882. Não apenas sobreviveu à extinção natural, mas também a todos os modismos de chapéu da época. E a mãe de Darwin faleceu quando ele tinha apenas 8 anos, deixando aos cuidados de suas irmãs mais velhas. E não é à toa que ele se tornou um especialista em evolução. Ele já estava se adaptando desde criança. E ele tentou estudar medicina, mas logo desistiu porque as aulas eram chatas e ele percebeu que não tinha talentos para cirurgias. Quem diria que o futuro do homem estava na observação de tentilhões. E a origem das espécies tinha um título original longo o suficiente para rivalizar com uma tese de doutorado. Afinal, por que usar poucas palavras quando você pode usar todas elas? E surpreendentemente, o livro se tornou um best-seller em seu ano de lançamento, com uma tiragem inicial de 1.250 cópias. Charles Darwin, o autor original de sucesso. E a expedição do HMS Beagle era um grande negócio. Eles tinham que coletar espécies e mapear terras desconhecidas, essencialmente a primeira temporada de Survival. Darwin se interessou pelas Ilhas Galápagos, onde notou que tentilhões tinham os bicos tão variados que poderiam quase chamá-los de os pássaros Transformers. E sua namorada prometeu esperar por ele durante a expedição, mas ao chegar ao Rio de Janeiro, ele recebeu um bilhete de rompimento. Pelo menos isso economizou na conta de casamento. E no final ele casou com sua prima, Emma Widgold. Depois de fazer uma lista de prós e contras, entre os prós, filhos e companhia constante, entre os contras, falta de liberdade intelectual para conversas de alto nível, prioridades, certo? O que mais chocou Darwin no Brasil? A escravidão. Ele tentou se comunicar com o escravo por mímica, mas o escravo reagiu como se estivesse prestes a ser protagonista de um episódio de Survival. E Darwin presenciou o terremoto no Chile. Pensou em vulcões e basicamente começou a criar a primeira temporada de CSI Beagle. E hoje comemoramos o dia de Darwin. Quem precisa de bolo quando você tem uma teoria da evolução? E para homenagear seu paladar excêntrico, eles têm o Finifit, onde comem pratos exóticos. Afinal, quem não ama uma boa carne de tatu de vez em quando, não é verdade? Surpreendentemente, Darwin se achava feio. Ele estava ocupado demais evoluindo para se preocupar com sua aparência. E a primeira edição de A Origem das Espécies foi vendida por uma quantia impressionante em leilão. Poderíamos chamar isso de seleção natural de mercado de livros. E ele teve problemas cardíacos suspeitos devido à picada de um barbeiro na América do Sul. Quem sabia que insetos também eram parte da teoria da evolução? Enquanto estava doente, ele jogava gamão com sua esposa para passar o tempo. O verdadeiro amor é quando você aceita seu parceiro mesmo quando ele está sempre tentando dominar o tabuleiro. E Darwin foi sepultado perto de Isaac Newton e Stephen Hawking. Imagine a conversa no pós-vida entre esses gênios. E existe uma montanha chamada Monte Darwin, na Terra do Fogo. Talvez a montanha evolua ao longo do tempo para se tornar Monte Everest. Você já ouviu falar nos Darwin Awards? Eles premiam pessoas que fazem coisas incrivelmente estúpidas, contribuindo para a melhoria do pool genético humano, uma espécie de seleção natural moderna. Encerramos nossa jornada pelos fatos curiosos sobre a vida de Charles Darwin. Lembre-se, a evolução é uma coisa séria, mas isso não significa que não podemos rir um pouco no caminho. A história de Darwin nos lembra que até os maiores cientistas tiveram suas aventuras, desafios e, claro, algumas risadas ao longo do caminho. Então, enquanto exploramos as maravilhas da ciência e da história, nunca se esqueçam que por trás de cada grande descoberta está um ser humano com suas peculiaridades e emoções, e quem sabe talvez até mesmo uma pitada de humor seja o segredo para desvendar os maiores mistérios do mundo.